Bom dia, queridos. Queria muito estar trazendo um sermão hoje para você sair daqui gritando, pulando, celebrando, muito feliz, muito cheio de graça, explodindo de poder e de unção. Mas hoje vou pregar um sermão para a igreja, porque se trata de um culto de Santa Ceia. Então se trata de um culto para discípulos, para a igreja. Se trata de uma mensagem voltada para os salvos, para os que conhecem a palavra. E ainda tem um detalhe, né? Eu soube ontem que eu ia pregar hoje. Então, não é a primeira vez que vocês veem essa história sendo contada aqui. Wagner assume compromissos, acha que é onipresente, esse poder ele não tem ainda. E graças a Deus tem pessoas que podem atender os pedidos dele. Eu sou uma pessoa vaidosa, não precisa eu declarar isso publicamente, mas pecado confessado é pecado vencido. Talvez um dia eu deixe de ser. Eu sou vaidosa ao ponto de não atender convite com menos de uma semana para quando eu vou pregar em algum lugar. Então, eu quero pelo menos uma semana para ouvir a voz de Deus, estudar e pregar. Então, para mim professora de teologia há tantos anos, na hora que quiser pregar, é só apertar a tecla SAP e sai ali um monte de sermão. Não, queridos, eu entendo que a palavra de Deus, as coisas de Deus são feitas com muita dedicação, com muita responsabilidade. Eu acho lindo a capacidade que o meu marido tem de há 21 anos pregar para a mesma igreja, o mesmo povo, 2 vezes na semana. Acho isso incrível e fantástico. Mas eu nasci para o ensino, não nasci para pregar. Então, quem nasceu para o ensino tem que estudar. Então, eu não prego sem estudar. Pastor, mas você nasceu na fé, você tem 46 anos de estudo. Eu digo, tenho, mas todo dia Deus tem uma coisa nova para a igreja. E eu, como igreja, sou a primeira pessoa que preciso entender para depois repassar. Cada vez que você ouve a voz de Deus, ou ler um versículo bíblico, ler uma passagem, existe uma revelação nova de Deus para aquele dia. Porque uma coisa é o que foi escrito lá e então, e depois vem o aqui e agora. Você deve ter ouvido essa mensagem muitas vezes no decorrer da sua vida, e ela fez um sentido de uma forma. Hoje, quando você escuta a mesma mensagem, pode ser que seja de uma outra forma, porque você não é mais nem a pessoa que você era há 1 ano atrás, que dirá há 10 anos atrás, há 40 anos atrás. Então, nós não estamos falando para as mesmas pessoas. Nós estamos sendo outras pessoas, sendo ouvida por outras pessoas em situações diferentes, em momentos da vida diferentes. E isso faz toda a diferença. Aleluia. A mãe da Gleicinha disse que parece que está no céu. Glória a Deus, amada. Que o teu céu ainda está iluminado assim. Aqui o negócio está meio quente. Está pegando a unção maravilhosa, glória a Jesus. Pois fico orando que essa unção tem que permanecer até o fim do segundo culto, porque não é fácil. A vida do crente não é fácil. Volta aí lá para o texto que nós pegamos, queridos, que é o texto de Mateus 25. Nós estamos com um texto peculiar ao Evangelho de Mateus. Mateus faz parte dos evangelhos sinóticos. Quando eu falo em sinótico, eu estou falando dos 3 evangelistas que trouxeram uma narrativa conjunta. Sabe aquela impressão que você já teve de ler o Evangelho e está tudo lá em Mateus, Marcos e Lucas? É o que nós chamamos de sinopsis. Sin quer dizer conjunto ou com, e ópsis, visão. Então, Mateus, Marcos e Lucas trabalham sobre uma perspectiva conjunta daquilo que escreveram. Repartiram entre si as informações. Ou eles pegaram emprestado um do outro, ou recorreram a uma fonte comum, ou ainda mais, a interdependência entre um evangelho e outro. É tanto que toda vez que você está num texto sinótico, ele por obrigação tem que vir as outras 2 referências. Quando você lê em Mateus, tem que ter a referência que está em Marcos e Lucas. Quando você está em Lucas, tem que ter a referência de Marcos e de Mateus, e por aí vai. Mas Mateus, ele fala sobre uma perspectiva presente aos judeus.
Existe uma perspectiva sobre o reino, existe uma perspectiva sobre o reino dos céus, sobre o reino do Messias, sobre toda uma conjectura para uma igreja que vai aparecer. Então, os outros evangelistas não tinham essa consciência de igreja. Eles estavam escrevendo, mas eles queriam alcançar. Marcos, quando escreveu, ele estava pensando em alcançar os romanos, que eram gentios que trabalhavam para os judeus, que trabalhavam em Jerusalém. Quando Lucas escreve, ele escreve a Teófilo, o amado de Deus. Um grupo de pessoas, uma pessoa específica, muito sábia, um grupo de pessoas, de filósofos, médicos, uma equipe de pessoas próximas a ele, que tem uma intelectualidade acima do comum, uma vida social melhor do que a dos demais. E ele escreve um evangelho bem específico, com uma linguagem bem rebuscada. Por que não dizer, o melhor grego do Novo Testamento é o do Evangelho de Lucas. Em segundo lugar vem o livro de Atos, que é dele também, e possivelmente Hebreus, que ele tem ajudado a escrever. Então são os 3 melhores gregos do Novo Testamento. Com isso, o que eu quero dizer para você? Que eu quero falar aqui para uma igreja. Mateus está escrevendo para uma perspectiva de pessoas que conhecem a Jesus, que conhecem a obra de Deus, que conhecem o reino de Deus. Mateus escreve, o único lugar que você vê o nome igreja nos evangelhos é em Mateus. A primeira citação está lá no capítulo 18, quando ele diz assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu sou igreja, eu sou pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é outro texto sui generis, que ele parte de Mateus especificamente. E Mateus, ele tem uma peculiaridade muito grande. Todos os evangelistas gostam de escrever sobre parábolas, mas Mateus escreve parábolas relacionadas à vinda do rei, à vinda de Jesus. É sempre sobre um rei e um súdito, é sempre sobre um rei e a vinha, é sempre sobre o dono da seara e os trabalhadores. Ele sempre traz uma perspectiva de analogia. O que é uma parábola? É uma forma análoga de fazer uma analogia, uma comparação. Veja que o texto começa dizendo: o reino de Deus é comparado, o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. A parábola ela tinha 2 faces incríveis. Como Jesus pregava para uma multidão e ele não sabia quem estava naquela multidão, como homem ele não sabia, como Deus ele sabia, óbvio, né? Mas ali tinha tanto pessoas que queriam destruir o ministério terreno de Jesus, quanto pessoas que precisavam do ministério dele para sobreviver. E quando Jesus pregava em parábolas, os doutores da lei, os fariseus, por exemplo, pessoas como eu, que gostam de ser chata com relação à lei, à escritura, essas pessoas não conseguiam entender nada, porque Jesus pegava a linguagem do céu e trazia para os elementos naturais, trazia para a terra. A parábola ela tinha esse poder. No ouvido dos fariseus, eles vixe, o que esse homem está dizendo? Tem nada a ver falar de vinha, tem nada a ver falar de talento, tem nada a ver falar de dracma, de ovelha. Eles ficavam boiando, perdidos. Por quê? Porque esperavam que um mestre, um rabino, trouxesse lições mais fortes, mais condensadas, mais teológicas, um homem tão estudado como Jesus. Mas o que acontece? Jesus estava trazendo o reino do céu para a terra. Então ele usava parábolas. Ele fracionava a espiritualidade e a grandezas das coisas do reino para as coisas simples do cotidiano, para que as pessoas menos favorecidas compreendessem o reino de Deus. Então as parábolas na boca de Jesus tinham o objetivo de bloquear o entendimento do que iriam atrapalhar o sermão dele e abrir o entendimento daqueles pequeninos que precisavam ser salvos por aquela palavra. E hoje vou tentar fazer as 2 coisas. Eu vou pregar para os fariseus e para os pequeninos, para os camponeses, para os empresários, para os ricos, para os doutores que estiverem em casa, para os doutores que estiverem aqui. O
que Jesus sempre quis foi revelar o reino dos céus. O que Jesus sempre quis foi trazer o céu para a terra. E a forma que ele tinha de fazer isso era por meio das parábolas. E existem 10 parábolas em Mateus que só Mateus escreveu. Quando você vai estudar sobre os evangelhos sinóticos, você vai perceber que são 10 parábolas que só Mateus escreve. E ninguém escreve mais. A gente chama isso de fonte M, material peculiar a Mateus. É 1/3 do seu evangelho. Ninguém mais escreve isso. Só ele. De onde Mateus tirou isso? Alguém deve ter ouvido diretamente de Jesus e contou para Mateus. Ou o próprio Mateus deve ter escrito isso depois que passou a seguir a Jesus. De forma que ele não empresta para ninguém essas 10 parábolas que a gente entende como material peculiar a Mateus. E aí ele decide escrever sobre as 10 virgens. Diga 10. 10 virgens. Por que 10? Dentro da cabala judaica, o 10 é um número de amplitude e de completude. É uma coisa completa. Observe que são os 10 mandamentos, as 10 virgens, as 10 pragas. Não é que exista algo de, digamos assim, então 50% virgem, 50% nesta. Eu vou pegar a Antioquia, o lado direito são as virgens, o lado esquerdo são as virgens prudentes, o outro lado são as loucas. Não. Não é essa bem a ideia. E na mente dele existia assim uma proporção de metade. Não é isso? Ele vai dizendo no primeiro versículo que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Observem que são 10 virgens. Todas elas têm lâmpadas. Todas elas são virgens. E todas elas vão ao encontro do noivo, não é isso? Quando eu penso nisso, eu me lembro do casamento judaico, que é uma das coisas, é muito diferente do casamento ocidental. O casamento oriental, a figura principal é o noivo, não é a noiva. Todo mundo fica esperando a hora da noiva entrar, né? Aqui no Ocidente, todo mundo, quando o noivo entra com a mãe e tal, e todo mundo fica assim, terno preto, terno azul, cabelinho no gel na régua. Nada de interessante. Ninguém está nem aí pro noivo, né? E aí ele entra com a mãe enfeitada, feito um pavão, mas não tem jeito, é só o noivo. Fica aqui esperando a noiva. Aí a noiva vai chegar, a porta está fechada da igreja. Tem gente que apaga a luz. Tem gente que bota uma cortina. A igreja fica em pé. Toca uma marcha nupcial. Aparece a silhueta dela lá do outro lado. Para você imaginar como é o vestido. E toda aquela preparação. E quando ela aponta, todo mundo fica em pé para receber a noiva de pé. É um negócio fora do comum, né? Mas aqui não é diferente. Todo mundo lá no princípio judaico espera a hora que o noivo sai de casa para ir atrás da noiva. Você já pensou no que é isso? Ninguém está muito preocupado se a noiva colocou a rena na mão como as indianas colocam. Ninguém está preocupado se os noivos quebraram pratos para dar sorte, como se faz lá na Grécia. Ninguém está muito preocupado como vai ser a cerimônia. Todo mundo quer ver o noivo saindo de casa. Por quê? Essa história de ficar noivo ou esposo é um compromisso de 1 ano que eles fazem. Eles se preparam durante 1 ano. O noivo vai na casa do pai da noiva e fala assim: quero casar sua filha, daqui a 1 ano eu venho buscar ela para a gente casar. E aí ela fica se aprontando para isso. O noivo vai, constrói a casa, prepara tudo e aquele dia está certo de chegar. E aí ela fica esperando mais ou menos a data que ele vai aparecer. E quanto mais próximo fica do dia do casamento, ela já fica se preparando. Será que ele vem hoje? Eu já vou me arrumar. Eu já vou cuidar nisso aqui. Eu já vou começar a cachear meus cabelos. Eu já vou fazer tipo Maírla, né? Eu acho que a Maírla, para vir para o culto da noite, ela começa a cachear o cabelo umas 3 horas da tarde, 4, 2. A Letrícia começa a cachear os cabelos para o culto da noite, depois do almoço. E isso não é mentira, é verdade. Então, no casamento dela, a gente já sabe que ela vai demorar,
porque ela já passa normalmente 4, 5 horas cacheando os cabelos. Imagina o dia do casamento dela. Então essa noiva, ela se prepara esse tempo todo. E aí no dia do casamento, ela diz, é hoje que ele vem. Ela diz, hoje está com 1 ano, então hoje é realmente o dia. Só que tem um detalhe, eles não sabem a hora que vai se dar esse casamento. Porque é o noivo que decide a hora que vai sair de casa. É o noivo que sai de casa e vai até a casa da noiva. Então o que acontece? Depois de 4, 5 horas da tarde, que é o cair da tarde, é o início do outro dia, já, né, no caso, geralmente no pôr do sol é que se dá os casamentos. Só que esse noivo aqui, ele é esperto, ele começa a demorar a chegar. Geralmente os casamentos se dão nesse horário, depois de 6 da tarde, 5 horas, 6 horas. E aí a noiva fica em casa, se aprontando, e chama as damas de honra dela, né? Chama todas aquelas amigas, aquela zoada toda, aquela casa festiva o dia inteiro, aquela zoada. Uma faz a depilação, outra tira a sobrancelha, a outra tira o calo do pé, a outra ajeita a maquiagem, fica o dia inteiro naquele ruge-ruge. E são 10 moças que acompanham esse cortejo. E o que acontece? O texto está falando aqui no versículo 1 que elas tinham que sair com lâmpadas. Por que, gente, com lâmpadas? Primeiro, porque o lugar do casamento era o noivo que sabia. Só ele sabia onde era que ia ser o casamento. A noiva não tinha um convite para mandar para as amigas dela dizendo onde ia ser, não. O horário era o noivo quem marcava. Então, ela tinha que estar preparada o dia inteiro. Ele podia chegar às 6 horas da tarde, 5, 4, podia chegar às 10, a hora que fosse. Então, essa noiva, ela estava, a qualquer hora, ela tinha que estar pronta naquele dia para sair. Quando esse noivo vinha, ele já vinha fazendo zoada no meio da rua. Os amigos dele do futebol, os amigos da sinagoga, os amigos mais próximos, pegavam instrumentos, pegavam bandolins, pegavam harpa, flauta, tudo quanto é tipo de instrumento, e iam dançando e cantando até a casa da noiva. Eles não iam de carro, não iam de Uber, eles iam a pé, gente. E muitas vezes não era perto a viagem, era longa. Tem alguém comigo aqui entendendo de alguma coisa? É uma parábola. Então, enquanto eu estiver falando sobre essas coisas, você automaticamente já liga no céu. A fiação tem que estar na noiva e no noivo. Quem é o noivo? Quem é a noiva? Então essa moça que ia se casar, ela já estava toda prontinha. Ela não tinha preocupação com o dia do casamento, não, que era a responsabilidade era do noivo. A responsabilidade era dele. Ele que ia até onde ela estava, ok? Então a noiva ficava ali aguardando juntamente com as damas de honra. Observe que todas elas eram virgens, né? Todas elas. Quem são, gente, essas 10 virgens? São todos os seguidores de Jesus. Tanto os nominais quanto os praticantes. Já ouviu falar em cristão nominal? Já ouviu falar no praticante? Pronto. Os loucos são quem? Os praticantes ou os nominais? As virgens loucas são os nominais. Aquele que nasceu crente, vive crente, mas não tem compromisso com Deus. O praticante não, pode ser que ele tenha 1 ano de fé, mas ele pratica a palavra, ele vive a palavra, ele tem vida com Deus, ele ora, ele jejua, ele lê a Bíblia, ele não relaxa na sua vigilância, na sua vida espiritual. Então, Jesus está falando aqui de uma forma proporcional. Eu não sei se hoje nós diríamos isso, que dentro do mundo nós temos 50% de cristãos não praticantes e 50% de cristãos praticantes, de cristãos nominais e cristãos não nominais. Aqui ele foi muito positivo na época quando escreveu, ele torou no meio, mas pode ser que seja hoje a realidade seja outra. Talvez a gente dê uma peneirada e a proporção para os nominais seja maior do que os praticantes. Hoje pela manhã, quando eu cheguei, eu estava lá fora
E o Ítalo foi me pegar, eu disse, Ítalo, hoje, como nós estamos aí, quantos chamados e quantos escolhidos? Eu disse, pastor, ele disse, pastora, tem bem pouquinho, viu? Eu digo, eita, então hoje a mensagem vai ser só para os escolhidos. Amém? Eu declarei isso quando eu cheguei no púlpito. Então, se você está aqui nessa manhã, levante sua mão e diga, eu sou escolhido. Eu disse, hoje a mensagem vai ser para os escolhidos, amém? Ser chamado todo mundo é, gente. Escolhidos são poucos, amém? E eu sei que tem muito escolhido em casa que vai vir para o culto da noite. Mas depois alguém me diz quantas pessoas tem aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida. Tem um bom número para um domingo de manhã desafiador. Você que venceu aí o sono e o cansaço e está aqui pela manhã, meus parabéns. Você é uma virgem prudente. Você não é uma virgem louca, né? De não ter deixado de perder esse culto hoje, amém? E aí todas tinham, e só que tinha um grande problema, gente. O versículo 2 diz que 5 delas eram doidas, loucas ou nécias. E 5 delas eram prudentes, né? Eu não vou perguntar aqui quem são as loucas e que nem quem são as prudentes. Porque tem muita gente prudente que parece louca. E tem muita gente louca que é prudente. Amém? Eu não posso dizer aqui que quem é o joio e quem é o trigo. Por quê? Porque a aparência é exatamente a mesma. Eu não posso dizer quem é ovelha e quem não, e quem é bode. Não posso. É só no último dia. Então eu tenho que pregar para todo mundo. Vai que, né? Todo mundo, louco, não louco, nécio, não nécio, prudente, não prudente. Essa mensagem, ela alcançou todo mundo que Jesus... Tinha umas 5.000 pessoas ouvindo. Jesus falou bem baixinho essa parte aqui para os discípulos dele. E disse, olha, isso aqui eu não vou gritar para todo mundo, não. Isso aqui é para vocês. Sabe por quê? Porque ele vinha da sessão do sermão profético. Ele vinha falando do princípio das dores. E se você pegar o princípio das dores, muita coisa já aconteceu. Muita coisa do princípio das dores aconteceu para aquela geração que estava ali com Jesus, aconteceu para a geração do ano 70, aconteceu para a igreja do século 1 até o século 2, e as últimas coisas estão acontecendo agora, nos últimos dias. Por que não dizer o advento do anticristo, que é a última coisa que nós vamos viver? E eu já posso dizer para você que nós estamos preparados para isso. O mundo já está todo pronto para recebê-lo. Eu só não vou dizer pode se manifestar, porque pode ser que ele já esteja manifesto. Pode ser que. Sermão profético, princípio das dores. Jesus não estava pregando para uma multidão de pessoas, aquela que ele alimentava, não. Ele estava dizendo para a igreja. Ele estava dizendo para os discípulos. Ele estava dizendo para quem conhecia a palavra. Então é por isso que hoje eu estou trazendo uma palavra sobre a vinda de Jesus. É por isso que eu estou trazendo uma reflexão para você sobre estar preparado para qualquer momento o seu noivo chegar. E você está ou não preparado para recebê-lo na sua porta. Esse noivo já voltou para muita gente. Essa vinda de Jesus, ela pode ser coletiva e ela pode ser individual. Muitas pessoas já receberam a visita do noivo de forma individual. São aqueles irmãos que já receberam Jesus na sua morte. Paulo diz que eles serão as primícias. Eles vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados num piscar de olhos. Paulo escreveu isso há quase 2030 anos, achando que estaria vivo para ser arrebatado. Tem mais de 2030 anos que ele morreu. Ele disse, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Que nada, faz tempo. Ele vai ser ressuscitado e nós seremos transformados num piscar de olhos ao mesmo tempo. Então observe que o princípio das dores não é para o mundo, o princípio das dores é para a igreja.
Olhe para que a sua fuga não ocorra no inverno. O que isso tem a ver com você? Nada. Nada. Quem mora em São Paulo fica ilhado e mesmo assim pega um bote salva-vidas e se manda para trabalhar. Está acostumado com chuva. Aqui no Nordeste tu vê a água e diz, vixe, uma nuvem, vou sair de casa não. Mas o Sudeste todo trabalha, anoitece e amanhece debaixo d'água. O pessoal anda dentro de um saco, minha filha. As crianças saem empacotadas de farda e plástico nos pés, na cabeça, em todo canto e vai para a escola. Porque se eles só forem para a escola no dia que não chover, eles não passam de ano. Eles vão só 3, 4 meses no ano para a escola. Então, orai para que a sua fuga não ocorra no inverno não tem nada a ver com você. É sobre Jerusalém, que quando chove lá, ninguém consegue andar. Os carros ficam atolados. A areia é solta. Quando chove, como é que tu vai fugir no inverno? Se tu botar teu pé, a tua perna atola até a coxa, não dá para correr. Quando fala em fuga, fala do dia da perseguição. Ore para que esse dia não ocorra num sábado. Tem nada a ver contigo, tu nem adventista é. Olha para que não seja no sábado. Por quê? Porque o judeu não pode andar mais de 1,80 km no sábado. Ele precisa guardar o sábado. Então 1,80 km é o limite que ele pode andar. Então, já pensou se ele precisasse fugir da perseguição num dia de sábado? Ele ia ser morto ali mesmo. Então não tem nada a ver com você. Essa parte de Mateus 24. Ai das grávidas, tem nada a ver com você também, meu filho. Já vi gente dizendo, ai das grávidas, porque se Jesus voltar e você estiver grávida, a sua barriga seca, o bebê desaparece e a pessoa fica aqui na terra. Tem nada a ver. Esse ai das grávidas se cumpriu no ano 70. Quando o general Tito invadiu Jerusalém, meteu fogo em tudo, queimou todas as casas, pegou as mulheres grávidas, abria a barriga delas com uma espada, retirava o feto, colocava um gato e costurava a mulher novamente. Anos 70 da era cristã, tempo cumprido, sermão profético, Mateus 24. Tem nada a ver com você. Agora, quando as potências dos céus forem abaladas, guerras e rumores de guerra, terremotos, fomes, pestes. Está acontecendo isso por aqui? É para você, é para mim, é para a igreja, é para nós. Está se cumprindo. Tem pouca coisa, muita pouca coisa faltando acontecer do sermão profético, do capítulo 24. Por que eu escolhi o 25? Porque especificamente essa igreja precisa estar preparada para esse advento. Esqueça tudo lá do sermão profético do 24. Se liga no advento do anticristo e no capítulo 25. Se preparar para o noivo chegar. Só isso. Não tem discussão teológica. Não existe briga sobre milenismo, amilenismo ou pós-milenismo. Jesus vem buscar uma noiva. E ele disse que proporcionalmente metade vai estar preparada e a outra não. Ele está dizendo que metade é nécio e metade é prudente. Que todos estão ouvindo, todos estão vestidos, todos estão aparentemente prontos, mas nem todos irão entrar nas bodas do Cordeiro. Só tinha uma diferença entre as prudentes e as loucas. O que era? Elas tinham lamparinas. O que é a lamparina? É o local que colocava o azeite. Para que isso, gente? Para que essas moças, essas virgens precisavam desse azeite? Porque elas precisavam caminhar da casa da noiva até o local onde seria o casamento. Elas não sabiam onde era. E era de noite. E elas precisavam iluminar o caminho dos noivos. Elas precisavam fazer um cortejo iluminando na escuridão. Cada uma precisava de uma lamparina. Só que a lamparina, queridos, era oval, feita de argila, com aquele torçalzinho, aquele pavio de pano colocado no fundo, e colocava-se o azeite dentro, tapava, fechava, e ele ia gastando, até
acabar o pavio, até acabar o último azeite. Cada uma tinha que ter a sua. Cada uma tinha que ter a sua lamparina e o seu azeite. Então, quando elas saem ao encontro do noivo, que o versículo 2 diz assim: 5 delas, as nécias tomaram as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Do que adianta ter uma lamparina se não tiver azeite? Quando eu falo nessa lamparina, eu estou falando em ser religioso. Em alguém olhar para mim e dizer assim: olha isso, olha como é vaso, olha a lamparina, labassuriande canta. Que lamparina linda, Jesus! Era de argila, meu amor, não dava para ver se estava cheia ou se estava vazia. Tem muitas pessoas andando com lamparina, posando que está pronta, se botando de verdadeiro, mas é hipócrita. A lamparina está vazia. Lamparina vazia não acende luz. Se você não tem azeite na sua lamparina, a sua luz não pode ser vista. Só dá para saber quem tem azeite se acender o fogo. Se o fogo não acender, não passa de postura, não passa de religiosidade, não passa de aparência. Você não precisa só da lamparina, você precisa do azeite. Eu não vou nem perguntar quem trouxe o azeite, porque tem gente que não trouxe nem a lamparina. Sabe por quê, queridos? Porque a lamparina, olha para a pessoa, está lá, toda vestida de noiva, toda ataviada, toda bonita, toda pronta, maquiada, cheirosa, cabelo no babyliss, banho de lua. Opa, perfeito, é hoje, vai dar certo. Casamento é hoje. Como é que tu vai ser iluminado até chegar no caminho? Como é que tu vai iluminar o caminho até chegar no casamento? Esse azeite é o Espírito Santo, querido. Esse azeite é o Espírito Santo, querida. Sem o Espírito Santo você não tem como ser conduzido nesse caminho que você precisa trilhar. Você é completamente dependente do Espírito Santo. O Espírito Santo nada mais é do que a garantia e a presença que quando o noivo chegar, você vai estar pronta para entrar para as bodas do Cordeiro. Sem essa, como é que você vai estar numa estrada onde você não consegue ter a luz do Espírito Santo para ser guiado? Já viram pessoas que andam tateando, cristãos que hoje são crentes e amanhã não, que hoje está na fé e amanhã não, que hoje é uma labareda e amanhã é a Frozen congelada? Já viram isso? É a lamparina, sem azeite, sem fogo, sem iluminação, sem a presença do Espírito Santo. Existe uma diferença muito grande de você conduzir uma lamparina e de você ter uma lamparina cheia de azeite. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: tem azeite aí? Tem azeite? Balança o vaso, vê se tu escuta, porque não dá para ver não. Balança aí, vê se tem. Vê se mexe alguma coisa. Tem que balançar, porque não dava para ver, é de argila. Como é que tu vê o que tem dentro? É o fogo que denuncia o que tem dentro de você. É o Espírito Santo dentro de você que faz o teu pavio queimar. Que faz alguém olhar e dizer: vou andar com ele porque ele não está na treva não, é luz. Eu vou para dentro da escuridão com ele porque ele é luz, tenho medo não. Vou levar a facada não, ele vai estar comigo iluminando meu caminho. O versículo seguinte diz que o noivo tarda, eu acho que é o 3, as nécias tomaram... No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite. Então, tinha 5 que tinham levado as botijazinhas, as lamparinas cheinhas, e outras que não tinham levado azeite. 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono
e adormeceram. Diga, todas dormiram. Todas dormiram, gente. Não foram só as nécias, não. Você sabe o que é você passar o dia se preparando, se vestindo, se arrumando, esperando a pessoa chegar? Eu, pelo menos. Eu passei o dia inteiro tendo um dia de noiva. Não tinha nem digital na hora do casamento, de tanto banho que eu tomei. Eu tomei 10 banhos, minha gente. Banho de argila, banho de chocolate, banho de aveia, banho de não sei o quê, banho de não sei o quê, banho de não sei o quê, banho de tudo quanto é no mundo. 8 horas da manhã eu estava dentro da clínica, 5 horas eu já estava pronta, morrendo de sono. E os meus padrinhos decidiram chegar na igreja 8 horas da noite. Por isso que eu entrei dentro da igreja com cara de bicho, com ódio, querendo matar a minha família, que chegou atrasada no meu casamento. Porque eu estava pronta às 5 horas da tarde. O casamento estava marcado para 6. 5 horas eu estava pronta. Aí tu imagina essas pobres que passaram o dia inteiro nesse fuxicado, nesse ruge-ruge. Deu 6 horas, ixi, tá bem pertinho, ele tá chegando. Vamos ver se a gente escuta alguma coisa. Porque de longe dava para ouvir a zoada. Imagina um monte de homem trazendo um caba bonito, cheiroso, zoadento pela rua. De longe dava para se ouvir. Mas nada. Deu 6, deu 7, deu 8. As pobres que estavam de dieta, tudo dizendo, meu Deus do céu, nós aqui com esses vestidos apertados. Doida para soltar um botão, mas ninguém sabe se ele já vem. Aquele vestido com 50 micro botões que a noiva veste, ela não tira mais, amada. Ela só tira ali na última hora. E é porque tem que tirar, porque o negócio é ruim. Como é que elas iam tirar vestido de noiva? Tinha que dormir do jeito que estava. Quero dizer para você que o cansaço é natural. Que o desânimo é natural. Que vai chegar uma hora na sua luta e na sua guerra que você vai se cansar e vai dormir. Não é só quem não é crente verdadeiro que tem sono, não. Você pode sentir sono, você pode sentir cansaço, você pode sentir estresse, você pode sentir medo, você pode sentir solidão, você pode chorar, você pode apagar de tão cansado. Às 10 dormiram, pá, capotou, gente. Imagina aí, 10 virgens, tudo capotado no chão. Ou pelas camas, ou pelas redes, ou no sofá. Eu sou uma pessoa que tem a mente muito fértil. Eu imagino elas, cada uma com a sua lamparina enganchada aqui na mão, ó. Com a sua lamparina enganchada no punho. Capotada, esperaram e nada. Dormiu. Noivo demorando. Eu acho que eu ouvi que Jesus ia voltar. Antes de eu nascer, Jesus já dizia que ia voltar. A igreja já pregava que Jesus ia voltar. E muita gente adormeceu e está adormecido até hoje. Porque não acredita mais que ele vai voltar. Teve gente que pregou a vinda de Jesus que nem crente é mais. De tanto que dormiu e não tem fé que ele volte. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Olhe para os sinais. Ele nunca esteve tão próximo quanto agora. Esse pode até ser o último sermão reflexivo que você vai ouvir. Essa pode ser a sua última oportunidade de pensar no azeite, como está a sua lamparina. E aí, elas estão dormindo, todas 10 dormiram. E à meia-noite ouviu-se um grito. Eu falei esse grito no original, queridos. Alguém gritou: eis o noivo, saí ao encontro. Gente, no original tem choro. Eu fiquei encafifada com isso aqui. Ouviu-se, algumas versões trazem mais próximo, dizendo: ouviu-se um clamor. Outras dizem: alguém tem essa versão? Ouviu-se um clamor? Ou a maioria tem ouviu-se um grito? Porque no original a palavra que aparece para mim é choro. O que eu penso é que a pessoa que mandou, que gritou aqui, essa pessoa gritou com voz de choro.
porque sabia que nem todas elas iam poder ir ao encontro do noivo. Nem todas elas podiam. Nesse grito deveria haver o quê? Porque todos os verbos, tanto no português como em qualquer outra língua, eles são a movimentação da oração. Eles são a ação de toda a oração. E o verbo é a vida da oração. E por que apareceu esse choro? E por que apareceu esse clamor ao invés de viva, de júbilo? Quando Deus fez Eva e deu o sono para Adão, que ele acorda e olha para ela, ele olha para ela no original, tá lá uma expressão. Uhul! Tinha necessidade? Tinha. O homem estava extremamente feliz. Toda a depressão dele tinha acabado naquela hora quando ele viu aquela mulher. Toda foi embora ali. Pessoa está dormindo, acorda e encontra um corpo esculpido ao seu lado. Coisa mais linda desse mundo. Acabou minha depressão, minha caixa de antidepressivo está aqui. Não sei como é que os maridos dizem hoje que as mulheres os estressam. Se Adão, quando olhou para Eva, disse: Uhul! Era para ter um grito como esse. Quem gritou percebeu que nem todas iam poder se encontrar com ele. Alguém achou o grito, o clamor. Cadê o clamor? Quem tem clamor? O Caio tem clamor, o Erivaldo tem clamor, o Éder tem clamor. Pois foi um choro, gente. Era para ser um grito de júbilo, mas foi um choro. Foi um grito, porque foi o desespero. Foi um clamor, foi um choro. Não foi nada tão feliz como se esperava. A expectativa de quem escreveu isso aqui era dizer que existia um misto de sentimento sobre quem ia ouvir aquele grito. Porque já pensou, elas estão todas dormindo. Alguém gritou na casa: acordem, ele chegou! Aí elas se levantam, pufo. Ai, meu Deus, ele chegou. As prudentes se levantam logo com a sua lamparininha e correm na frente. E vão atrás, iluminando o caminho. Porque ele avisava que estava chegando. Então, elas iam se encontrar com ele no caminho. Porque é o Espírito Santo. É o azeite que vai fazer esse trabalho. Quando Jesus estiver para vir, ele não vem aqui não, gente. Ele vai ficar nas nuvens. E é o Espírito Santo que vai se encarregar de vir buscar a noiva. É por isso que não é... A responsabilidade não está só no noivo. A noiva tem que estar pronta. E a lamparina tem que estar acesa. Porque ela quem conduz. É a luz do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que vai pegar a igreja viva e a igreja ressuscitada e levar até ele. A noiva tem boa parte dela que está dormindo. São os que morreram em Cristo, que vão ressuscitar antes de nós. Que loucura. Os cemitérios vão se abrir. Os sepulcros vão se abrir. Aquele filme louco de terror, vocês já viram? Mas quando as pessoas se levantarem, elas não serão caveiras, elas não serão múmias, elas estarão com o corpo completamente restaurado, restituído, sem vergonha nenhuma, sem ignomínia. Elas receberão um corpo incorruptível, porque a igreja vai ressurgir com corpo incorruptível, assim como nós que estivermos vivos também receberemos o mesmo corpo, nos uniremos a ele e estaremos num piscar. A Bíblia diz que é num piscar de olhos nós estaremos com o Senhor nos ares. E quem é que vai levar a noiva até? Quem é que vai levar a noiva até Jesus? O Espírito Santo. Então, as bichinhas se levantaram, azeite. E aí, versículo 8 vai dizer: as nécias, quando chegaram, que foram para o caminho, meu Deus, e agora? Acabou meu óleo.
Acabou minha lamparina, acabou meu azeite, acabou meu combustível. Me dá um pouquinho do de vocês. Empresto de vocês para nós, porque a gente precisa também. A gente não pode ficar de fora, não. Bota um pouquinho para mim, traz para cá. Não dá, gente. Uma vez o azeite derramado dentro da vasilha, ela é, ó, ela não é de argila, ela é atarrachada. O azeite fica todo embebido no pavio e não tem como descer. A tua espiritualidade, a tua fé, o teu devocional, a tua vida com Deus, ela não vai servir para mais ninguém. O máximo que você pode é inspirar alguém a ser como você. Mas os aspectos de espiritualidade, de fé, aquilo que Deus gerou dentro de você, aquilo que mantém a sua lamparina acesa, você não pode despejar na vida de ninguém. Existem experiências que você viveu com Deus, que ninguém mais irá viver. Não adianta botar a mão na cabeça. Não adianta tentar transferir. Existem experiências pessoais entre você e o Espírito Santo que nunca serão compartilhadas. E é justamente isso que fica dentro. Numa hora que você precisa que o fogo esteja alto, é justamente nessa hora que o combustível começa a queimar. Como é que elas iam quebrar a lamparina dela? Não, nós não vamos quebrar nossa lamparina não, porque senão vai ficar sem nós e sem vocês. Nós vamos garantir o nosso, de jeito nenhum. Do jeito que vocês não têm, a gente já tem. Vamos seguindo aqui. Se vocês quiserem, vão atrás de comprar. Ela diz assim, nossa, já está se apagando. Isso quer dizer o quê? Não teve recarga. Não tinha reserva. Não tinha pavio molhado para jogar dentro da lamparina. Não tinha investimento na vida espiritual. Não tinha vida com Deus suficiente para queimar. Porque se estava apagando, é porque estava ali no fim mesmo. Olha que para uma lamparina não acender, meu irmão, ela chupa ali até o finzinho, até o fim. Quem já usou lamparina e tem essa experiência, ela fica mesmo, até ficar só a borrazinha de nada. Não deixe o seu azeite chegar nesse nível de você não poder dar um passo na escuridão. Você tem que ter reserva. Pega aí tudo que você tiver de tossal, tudo que você tiver de pavio e começa a encharcar. Bota logo numa vasilha, anda com ela do lado e fica socando azeite aí até Jesus voltar, porque uma hora ele chega e a luz que vai iluminar o seu caminho até lá é a reserva que você tem. Paulo disse lá em Efésios 5:18: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ao invés de você viver em fofoca, em mentira, em fermentação, em conversas paralelas, use seu tempo se enchendo do Espírito Santo. Quando alguém quiser falar mal de alguém para você, diga: eu não tenho tempo, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Quando alguém chegar para você, você viu o que aconteceu, tu já está sabendo, e você vai dizer assim: é o quê? É sobre a palavra, é sobre a Bíblia, é sobre dons espirituais. Se for, continua a história. Se não for, eu não quero, porque eu quero subir, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ter reserva. As nécias, as imprudentes, as loucas são as que estão fofocando nas esquinas, meia-noite. 1 Coríntios 1:22 diz que ele nos selou como sua propriedade e pôs em nós o seu Espírito como garantia do que está por vir. Diga: o Espírito Santo é a garantia de que eu vou.
Uma vez o Espírito Santo entrando dentro de você, já era, meu filho. Ele não sai, não. Não tem esse chafurdo, não. Aí ele saiu, ele voltou. Não é o Espírito do Zé Pilintra que entra e sai, não. Espírito Santo entra e chega. Fica, faz morada, não sai, nunca mais. Ele é o selo e a garantia que o noivo vem, você vai. Ele é a garantia. Aí elas vão comprar. A minha pergunta é, meia-noite, aonde é que ia ter um comércio aberto para comprar azeite para encher lamparina, minha gente? Onde é que ia ter? Distração, né, filho? Fazer coisa certa na hora errada. Fazer as coisas certas na hora errada? Tem, gente. Bem intencionada. Tinha um irmão um tempo atrás, deve ter uns 15 anos isso. Na hora do louvor, ele ficava sentado lendo a Bíblia. O Wagner chegou para ele e disse assim, amado, ó, fecha a Bíblia e fica em pé, porque quando tu estiver pregando, eu não quero botar ninguém cantando para atrapalhar, não. Hora de ler a Bíblia, é ler a Bíblia. Hora de ouvir a palavra, ouvir a palavra. Hora de adorar, adorar. Fica em pé. Ela estava fazendo o quê, gente? Estava indo comprar azeite na hora errada. Não tinha nada aberto. Foram atrás. O texto diz que elas foram atrás. Aí o que acontece? Quem se distrai fazendo coisa certa na hora errada, perde a chegada do noivo. A distração vai tirar muita gente boa do caminho certo. Distração. Nós vivemos hoje uma guerra muito grande contra a distração. Se você pegar o seu tempo de rede social e transformar isso em devocional, em TSD, no que você se transforma em um ano? Thalita Pereira, que se cuide, minha filha. Diga isso. Josué Gonçalves, que se cuide. Que me aguarde. Porque é por proporção, gente. Proporção. A proporção que eu me distraio, eu me distancio do propósito. A proporção que eu me distraio. Na proporção que eu perco o foco, eu me distraio. Eu saio do foco. Eu tiro os meus olhos do que eu estou fazendo. Tu está fazendo o almoço, deixa o arroz cozinhando. Pega teu WhatsApp e vai responder os grupos. Quem salva a panela do arroz? O teu nariz, quando ele está queimando. Tu vai lá e apaga o fogo. O elemento de distração. O elemento de distração serve para isso. Para nos avisar que a gente perdeu a chance que tinha. Vamos comer arroz queimado. Aqui, queridos, elas correram para trás. Por que não tentaram isso durante o dia? Por que não fizeram antes? Por que não olharam o nível do azeite antes? Por que não testaram antes as lamparinas? Por que não observaram que dia era? Porque ao invés de comprar o sapato, não compraram azeite? Porque ao invés de enrolar o cabelo, não foram comprar azeite? Às vezes eu fico preocupada, Deus, qual a roupa que eu vou pregar? Porque agora eu tenho que estar escolhendo a que dá. Essa, por exemplo, cabia eu e o Benjamin dentro dessa calça. Mas era a que dava mais. E eu ainda vou ver se eu encontrar alguém para acochar a da noite. Senão vai ser ela pela fé. Aí eu fico preocupada, Deus, eu vou usar o quê? Aí eu digo assim, será que eu estou pecando porque eu estou preocupada com a roupa que eu vou pregar? Não, mas o sermão já está feito, não estou preocupado com isso, não. Mas às vezes você se preocupa muito com o seu exterior. Você está preocupado demais com o que as pessoas vão pensar de você. Você está muito preocupado com a sua performance. Com aquilo que você vai mostrar. A lamparina estava lá, mas não tinha nada dentro. Só sabe quem tem azeite, quem acende o pavio. E aí, 1 Coríntios 5, 15 e 52 é o texto que fala que é num piscar de olhos, né? Paulo está falando da ressurreição de quem morreu e vai ser transformado e dos que serão arrebatados. As prudentes apercebidas entraram com ele para as bodas. As prudentes apercebidas. Gente, depois que ele encontrou com as prudentes, opa, são vocês mesmo, é por aqui. Pá,
se esconderam, entraram na casa e fecharam a porta. Lá em Apocalipse 19, 7, tem um versículo belíssimo, que se tivesse aqui, eu queria botar para vocês, para você ler em casa depois. São chegadas as bodas do Cordeiro, cuja a esposa a si mesmo já se ataviou. A noiva ou esposa é a mesma tradução. São chegadas as bodas do Cordeiro. Isso é exatamente nessa hora, aonde Jesus vai chegar. E muita gente não vai estar pronto. O texto diz que elas vão comprar. Elas saem na hora errada, fazer uma coisa que não vai dar certo. Não sei como, mas elas conseguem voltar e encontram a porta na cara. O versículo 10 diz que ele fechou a porta. Lá no episódio do dilúvio, Deus manda Noé entrar com a família e botar os filhos e os casais de animais para dentro da arca. E Deus fecha a porta por fora. A maçaneta da arca era por fora. Sabe por quê? Porque Deus conhecia o coração de Noé. E sabia que quando as águas começassem a afogar as pessoas, e Noé estivesse vendo as pessoas morrendo, Noé ia abrir a porta e ia jogar gente lá dentro, porque ele não ia conseguir ver as pessoas morrendo afogadas. Então a porta, quem fechou foi Deus. Infelizmente tem gente boa, bem intencionada, gente que nasceu na fé, nunca namorou em pé, não dançou colado, não sabe o que é um baseado, que vai ficar. Porque a aparência de crente é muito fácil ter, a aparência de noiva é muito fácil ter, cara de crente arrebatado é fácil ter. O azeite só sabe quando o fogo está aceso. Se a lamparina estiver parada, não tem como saber. E aí o texto diz, do versículo 10, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram para a boda do Cordeiro e fechou a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Elas ainda conseguiram chegar no lugar onde ia ser o casamento. Gente, que coisa triste. Imaginem essa cena. Elas estavam prontas e cientes que iam se casar naquele dia. Elas esperaram o ano todo até aquele dia chegar. Elas se arrebentaram atrás do azeite, conseguiram não sei como, e chegaram. Só que a porta estava fechada. E a porta não estava só fechada, não. Elas disseram, Senhor, Senhor, abre a porta. Deu tempo. Eu estou aqui. Eu consegui um pouquinho de azeite. Eu cheguei até aqui, me ajuda. Eu quero entrar. Jesus fala com elas como se nunca as tivesse visto. Como se não as conhecesse, ele diz, em verdade vos digo, não vos conheço. Ele não se deu o luxo de abrir a porta e olhar na cara delas. Ele disse pelo outro lado da porta, eu não sei quem são vocês. Noivas sem lamparinas são irreconhecidas pelo noivo. Não tem cara, não tem cheiro, não tem cor. Só Jesus sabe, olhando para dentro, para cá, para nós. Só Ele sabe quem é que tem azeite, quem não tem. Quem é que vai estar pronto para esse casamento. Se ele disse até para aqueles, na outra parábola ele diz assim, Senhor, Senhor, nós profetizamos no teu nome. Nós curamos no teu nome, nós fizemos tanta coisa no teu nome. Ele disse o quê? Apartai-vos de mim,
eu não vos conheço. Você não sabe a hora. Eu não sei a hora. Uma senhora chamada Ellen White marcou a vinda de Cristo pelo menos umas 5 vezes. E a igreja americana esperava Jesus voltar. Até que ela caiu em descrédito, mas ainda tem muitas pessoas acreditando em Ellen White. A profetisa adventista, que profetizou a vinda de Jesus e marcou a vinda dele para dia X, dia Y, por 5 vezes. E falhou. O texto diz: você precisa vigiar, porque você não sabe o dia e nem a hora. Não sabe. Ai, pastor, eu estou acompanhando os acontecimentos. Ainda falta um monte não sei o que fazer isso. Ainda falta os países da janela 1040, isso e aquilo. Ainda falta a internet na velocidade da luz. Quem precisar ser salvo por meio da internet, em fração de segundo é salvo. E quem falta ouvir o evangelho, porque tem um versículo: até que o evangelho chegue nos 4 cantos da terra, para que o fim venha. Esse fim pode vir, gente, assim, ó, com a velocidade da luz. Eu estou falando aqui para uma igreja que vai subir. Eu estou falando aqui para uma noiva que está se ataviando. Eu estou falando aqui para uma noiva que está se preparando para encontrar com o noivo. Eu estou falando para uma igreja que não está pensando só em como o mundo vai vê-la, mas como o noivo está vendo. Porque tem gente que está se ataviando para ser visto pelo mundo. Se atavie para ser vista pelo noivo. Se arrume para ser reconhecida por ele. Porque quem se atavia pensando em chamar a atenção dos outros, não é reconhecido por Jesus. Não consegue ser identificado como noiva. Não consegue ver nem a cara dele. Porque quando ele chegou para buscar, as prudentes foram. As nécias tinham ido comprar o azeite. Quando elas voltaram, a porta já tinha se fechado. Diga: a porta vai fechar. Fique de pé em nome de Jesus. Eu queria muito que você estivesse pulando, gritando, falando em língua, rodando e marchando com todos os varões. Mas o Espírito Santo queria muito que você ouvisse essa palavra hoje. E eu estaria responsavelmente culpada de não ter dito para você isso. Não se preocupe com os seus vestidos, noiva. Não se preocupe com a sua grinalda. Não se preocupe com os seus calçados. Não se preocupe com a forma que você está vestida ou vestido. Se preocupe com o azeite na sua lamparina. Observe se tem combustível. Observe se tem reserva. Diga: Espírito Santo, queima em mim. Faça queimar em mim. Aumenta o fogo em mim. Aleluia. Diga isso para o Espírito Santo. O Espírito Santo é o elemento mais importante essa noite, essa manhã. É o Espírito Santo que vai te levar até Jesus. É o Espírito Santo que faz o seu coração arder. É o Espírito Santo que faz queimar os seus pecados. É o Espírito Santo que faz você ser selado. É o Espírito Santo que garante que quando o noivo vier, ele vai te reconhecer. O Espírito Santo é o selo, é o penhor, é a garantia. Sem o Espírito Santo, sem a candeia acesa, sem as lâmpadas acesas, a igreja não pode ver o noivo, a noiva não pode ver o noivo. Você precisa ter as lamparinas acesas. Receba o som da
tua noiva, que anseia te adorar, que anseia te adorar. Receba o som da tua igreja, que anseia o noivo ver, que anseia o noivo ver. Vem encher esse lugar, vem tomar a direção, vem mostrar o teu poder em nossos corações. Eu já sinto teu fluir, posso ouvir um novo som. É o som do céu, eu creio, é o som do céu. Eu creio, é o som do céu, eu creio. Existe alguém nessa manhã que quer entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com Ele? Levante a sua mão, dê um sinal, nós queremos orar por você. Receba o som da tua noiva, que anseia te adorar, que anseia te adorar. Receba o som da tua noiva, que anseia o noivo ver, que anseia o noivo ver, que anseia o noivo ver. Vem encher esse lugar, vem tomar a direção, vem mostrar o teu poder em nossos corações. Eu já sinto teu fluir, posso ouvir um novo som. É o som do céu, eu creio, é o som do céu. Eu creio, é o som do céu, eu creio. Diga comigo, queremos teu fogo, buscamos tua face, não deixe o fogo se apagar. Aleluia! Queremos teu fogo, buscamos tua face, não deixes o fogo se apagar. Diga isso! Queremos teu fogo, buscamos tua face, não deixes o fogo se apagar. Queremos teu fogo, buscamos tua face, não deixes o fogo se apagar. Queremos teu fogo, buscamos tua face, não deixes o fogo se apagar. Vem encher esse lugar, vem tomar a direção, vem mostrar o teu poder em nossos corações. Eu já sinto teu fluir, posso ouvir um novo som. É o som do céu, eu creio, é o som do céu. Eu creio, é o som do céu, eu creio. Alguém essa manhã para se reconciliar, alguém na live ou aqui presencialmente, você que ouviu essa palavra e disse: eu preciso aumentar o meu fogo, eu preciso aumentar o meu azeite, eu preciso ter reserva, eu preciso ser cheio, eu preciso ser cheio, eu preciso me encharcar da presença e do poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai me conduzir até Jesus, porque a presença do Espírito Santo faz toda a diferença em mim.
Ou se você quer receber a Jesus como Senhor da sua vida, levante a sua mão, nós queremos orar por você. Se não tem ninguém essa manhã, nós vamos encerrar por aqui. Vou estar passando para o pastor Gaiato, sortudo.